Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construções geométricas. Temos aqui no quadro dois triângulos que estão unidos. Este triângulo daqui, ó, está unido a este triângulo e os pontos B, A e C são colineares. Aqui nós temos um segmento de medida 7, aqui igual a 5, né? Então tudo isso daqui vale 7, isso daqui vale 5. O segmento EB vale 7 e a gente quer saber qual é o valor desta medida x aqui, ó. Bom, para resolvermos esse problema, nós vamos tentar construir paralelogramos. Por exemplo, eu vou tentar fazer aqui, ó, paralelogramo. Isso aqui, ó, vai ser um paralelogramo de lados 7, 7, né, que são paralelos, e x lá em cima. Então esse é o primeiro passo que eu vou realizar. Então eu vou fazer aqui, ó, esse paralelogramo. Então aqui vale 7, aqui vale 7, aqui é x e aqui é x. E o que acontece quando a gente liga este ponto aqui até o ponto B? Perceba que nós formamos nessa região mais um paralelogramo, né? E por que isso aqui vai ser um paralelogramo? Porque a gente sabe que esse segmento x aqui, ó, ele é paralelo a esse, né? Por causa deste paralelogramo. Então, como esse segmento x é paralelo aqui embaixo, então ele é paralelo ao segmento BC. Em particular, esse segmento x ele é paralelo a esse segmento x. Então, a gente está nessa situação, né? Dois segmentos iguais, assim que são paralelos. Então, quando a gente une esses pontos, nós formamos um paralelogramo. Então, ao construir este paralelogramo aqui do lado, eu vou construir automaticamente esse paralelogramo aqui, ó. Então, perceba que aqui vale 5, né? E, portanto, aqui vale 5 também. E note que nós construímos, na verdade, três triângulos que são congruentes na figura, ó. Esse triângulo, ele vai ser congruente a esse, né? Porque aqui nós temos um paralelogramo. E este triângulo, ele é congruente a esse. Esses três triângulos, eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Lado 5x e 7. Agora vamos olhar para esse triângulo daqui, ó, e vamos dar nomes aos ângulos dele. Vamos chamar este ângulo aqui de alfa. Eu vou chamar esse ângulo daqui de beta. E vou chamar este ângulo daqui de gama. Então perceba que o 7 se opõe ao gama, né? Então nesse triângulo daqui, que é congruente a esse, o 7, que é esse segmento, se opõe ao gama. Então aqui a gente coloca gama. O x desse triângulo se opõe ao alfa. Então aqui, ó, nós vamos colocar alfa, né? Porque olha só, o x se opõe ao alfa. E portanto aqui nós colocamos beta. De igual modo aqui vai ser alfa e aqui vai ser beta. E tudo isso daqui vai ser gama. Agora o que acontece se a gente ligar o ponto E até este ponto, ó? Nós suspeitamos que esse triângulo daqui, ó, ele vai ser um triângulo equilátero, né? Pela figura, está muito parecido com um triângulo equilátero. Nós temos lado x, ó, lado x. Será que esse lado aqui também é x? Para verificarmos isso, a gente precisa observar este trapézio aqui, ó. Isso aqui é um trapézio, né? Eu estou fazendo aqui, ó, um trapézio. E por que é um trapézio? Justamente porque este segmento, né, ele é paralelo a esse, já que isso daqui é um paralelogramo. Então, se esse segmento é paralelo a esse, então esse segmento vai ser paralelo a esse, né? Só que esse trapézio aqui, ele é um trapézio especial, né? Porque olha só, as diagonais são iguais, ó. Essa diagonal aqui, ela mede 7. Essa diagonal aqui, ela mede 7. Um trapézio, ele é isósceles se e somente se as diagonais elas são iguais. Então, como isso aqui é um trapézio isósceles, isso significa que se esse lado aqui vale x, aquele lado lá de cima vale x, ó, aqui vale x. Se esse ângulo daqui vale alfa mais beta, esse ângulo daqui de cima, ó, ele vale alfa mais beta. Os ângulos da base do trapézio são iguais. Então, como isso aqui é um triângulo equilátero, né, porque os lados são x, x e x, o que isso significa? Significa que alfa mais beta vale 60 graus. Se alfa mais beta vale 60 graus, olhe para este triângulo daqui, ó.
Então, alfa mais beta vale 60 graus, isso significa que o gama ele vale 120 graus, né, para que a soma dos ângulos internos desse triângulo dê 180 graus. Então, o que eu vou fazer? A gente precisa descobrir o x e agora a gente está bem próximo disso. Eu vou pegar esse triângulo e vou colocar ele aqui em cima. A gente vai separar ele, eu já inverti ele nessa posição e nós vamos tentar descobrir o valor do x. Ó, a gente tem um triângulo em que um lado vale x, outro vale 5, outro vale 7, e esse ângulo aqui de 120 graus. Perceba que a gente pode usar aqui, por exemplo, a lei dos cossenos, né? Mas como a gente está na playlist de geometria, a gente vai tentar fazer ao máximo para não usar trigonometria. A gente poderia, aplicando a lei dos cossenos aqui, a gente descobre rapidamente o x. Mas se a gente não pode usar a trigonometria, de que maneira a gente pode descobrir o valor deste ângulo x? Bom, não é tão difícil, porque esse ângulo de 120 graus aqui ele é muito bom, né? Porque olha só, a gente pode prolongar esse segmento, ó, eu vou prolongar esse segmento e vou projetar o ponto B perpendicularmente naquele prolongamento. Então aqui eu vou colocar, ó, um ângulo de 90 graus. E por que eu faço isso? Porque primeiro que ao fazer esse prolongamento, este ângulo aqui ele vai valer 60 graus, né? Porque ele é o suplementar do 120 e, portanto, aqui vai valer 30 graus. E ao fazermos isso, a gente construiu aqui um triângulo especial, o qual eu já falei sobre ele nessa playlist de construção geométrica. A hipotenusa desse triângulo especial, de ângulos de 60, 30 e 90, essa hipotenusa ela vale 5. Significa que o lado que é esse aqui, ó, que se opõe ao ângulo de 30 graus, ele vale a metade de 5, ele vale 5 dividido por 2. Então aqui, ó, vale 5 dividido por 2. E esse lado aqui, que se opõe ao ângulo de 60 graus, ele vale a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Isso aqui vai ser 5 dividido por 2 multiplicado por raiz de 3. E ao fazermos isso, o que nós geramos? Nós geramos um triângulo aqui, ó, um triângulo retângulo, e a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras nele para descobrir o valor do ângulo x. Então é isso que eu vou fazer agora. Um cateto é x mais 5 sobre 2. O outro cateto é 5 sobre 2 raiz de 3 e a hipotenusa é 7. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, ó, 5 sobre 2 mais x ao quadrado, mais, já vou fazer o quadrado desse daqui, ó, vai ficar 25 dividido por 4 vezes 3 igual a 7 ao quadrado, que dá 49. Agora a gente vai desenvolver isso aqui, ó, vai ficar o quadrado de 5 sobre 2 dá 25 dividido por 4. Mais 2 vezes esse vai cancelar o 2, vai sobrar só o 5 vezes x. Mais o x ao quadrado, daí mais 25 sobre 4 vezes 3, mais 25 sobre 4 vezes 3. Isso daqui vale 49. Só deixa eu tirar a minha imagem daqui. Nós vamos continuar fazendo essa continha agora aqui, ó. Agora 25 sobre 4 mais 25 sobre 4 vezes 3, né? Se a gente colocar o 25 sobre 4 em evidência, vai ficar 25 sobre 4 vezes 1 mais 3. Daí 1 mais 3 dá 4, cancela o 4 com 4, vai sobrar só o 25. Disso daqui a gente obtém apenas o número 25. Vai ficar 25 mais x ao quadrado mais 5x igual a 49. Ou seja, x ao quadrado mais 5x menos 24, isso daqui é igual a 0. Daí, aplicando aqui a fórmula de Bhaskara, né, a gente descobre que o x ele vale 3. A gente vai encontrar um valor inconveniente e outro que é único possível é x igual a 3. E essa, portanto, vai ser a nossa resposta. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.